Olá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos na televisão, aqui, canal 11 da NET. Hoje, um convidado especial, vice-presidente da Associação Comercial de Santos, gerente-geral da Grig Retroporto e, principalmente, nosso amigo também, Ramiro Marotti. Tudo bem, Ramiro? Tudo bem, Márcio. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui com você. A recíproca, tenho a certeza, é verdadeira. Não vou falar em futebol, não. Nós tivemos, antes do início do programa, uma discussão sobre futebol aqui, Corinthians, Santos. Nós vamos falar de alguns assuntos que eu considero importantes, que são importantíssimos para a cidade, para a região e para o país. Para a cidade, o recente plano diretor participou de todos, como vice-presidente, foi o representante da Associação Comercial, no comitê, naquele grupo que durante mais de 2 anos analisou a nova proposta do plano diretor de Santos, aprovado recentemente em 2 discussões pela Câmara Municipal de Santos. E participa também, como vice-presidente da Associação Comercial de Santos, de todas as atividades da entidade, envolvendo principalmente o Porto. Como eu disse, ele é o gerente geral da Grig Retroporto. Mas só pela lei de ocupação do uso do solo, nosso novo plano diretor. Bechara já esteve aqui conosco, Ramiro, 2 vezes, antes e depois da aprovação. E eu acompanhei atentamente todas as reuniões, estava o Bechara, estava você. Como é que você analisa esse processo aí de quase 2 anos de discussão? Foi um processo bastante exaustivo, discutido amplamente com a sociedade e também muito debatido no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do qual nós fazemos parte na cadeira da Associação Comercial de Santos, e foi realmente muito gratificante participar dessas reuniões que levaram à elaboração do texto final do novo plano diretor. Agora, Ramiro, nós, como integrantes da Associação Comercial de Santos, nós participamos de vários conselhos. Um desses é o CMDU, participamos do Coemprego, do Contur, do CAP, do CONSAD, enfim, uma série deles. E esse foi o que, pelo menos nesses 2 anos eu observei isso, esse foi o conselho de maior participação. A gente, na nossa sala de reuniões, via 30, 40, 50, 60 pessoas. Realmente a comunidade participou da discussão desse processo? Muito, muito. A comunidade participou demais, sempre foi aberto também a comunidade. Obviamente, nem todos têm direito a voto, mas a participação da comunidade foi muito positiva nessas reuniões. Eu vi você, me permita aqui uma inconfidência, algumas reuniões você saía com um semblante assim mais tranquilo, mais satisfeito, outras você saía um pouco mais tenso. O que isso representava, essa alteração de comportamento que era uma proposta que eventualmente estava sendo encaminhada, essa mudança, o que era? O que representava isso? Eu nunca lhe perguntei isso, estou lhe perguntando ao vivo. Na verdade, são situações que a gente procura trazer para a realidade, né? Quando você está discutindo algo que vai para o papel, de certa forma é subjetivo, você não sabe muitas vezes como aquilo vai se comportar quando realmente acontecer. Na prática. Né? Na prática a gente fica com essa dificuldade. E eram essas preocupações, algumas considerações, algumas questões que eram levantadas e como Santos. A construção civil, tem um assunto que eu sei que você vai falar, que era uma preocupação, essa convivência porto-cidade. Essa eu vou deixar para depois, na hora que nós entramos daí. Mas, por exemplo, a construção civil foi sempre uma preocupação? Foi uma questão... Não se trata de uma preocupação, mas a construção civil, ela tem uma força muito grande nas suas atuações políticas, né? E nas suas implicações sociais. Também, emprego, geração de emprego, desenvolvimento, né? Também, mas o fato é que nós precisamos também ter em conta o que isso representa para a nossa cidade, né? Isso é uma preocupação. Nós estamos numa ilha com 40 quilômetros quadrados, sem contar a parte continental do município, e isso é finito, né? E o adensamento é extremamente complicado. Essa era uma das grandes preocupações. Me lembro que o nosso também vice-presidente Vicente do Vale, em várias reuniões, né, durante as nossas reuniões de diretoria, sempre preocupado com essa densidade, né, esse adensamento. O adensamento. Né? Essa é uma grande preocupação. A gente já vê hoje empreendimentos em pleno funcionamento e realmente
em determinados horários, aquilo causa um transtorno para a comunidade daquela região. Qualidade de vida aí. Qualidade de vida e também para o trânsito, sobretudo, para a mobilidade urbana. O trânsito, sobretudo, sofre nos horários, como logo pela manhã, quando as famílias saem para levar as crianças na escola e depois retornam para sua casa, aí já tem outros saindo também para o trabalho. Isso, às vezes, o número de entradas e saídas dos empreendimentos não são muitos, né? Então, um tem que ficar na rua esperando para o outro sair e isso acaba causando dificuldade no trânsito. Agora, no plano geral, esse novo plano diretor, repito, já aprovado pela Câmara de Santos, e já promulgado pelo prefeito João Paulo Tavares, ele satisfez? Houve avanços? Houve avanços, indiscutivelmente houve avanços. Por exemplo, especificamente para nosso telespectador poder avaliar também? No aspecto da mobilidade, houve avanços. Mobilidade nós já falamos, e outros aspectos? Houve avanços no aspecto da melhor organização, estrutura dos empreendimentos. Sim, né? Sim. Eles hoje, de acordo com as novas regras, você permite uma ventilação maior. Aliás, o Bechara, só para lhe auxiliar, me permite, o Bechara falou aqui, o secretário Bechara Abdala, secretário de Planejamento, que coordenou junto com você esse trabalho todo. Ele é o Bechara disse isso exatamente. Não se limitou o gabarito, mas procurou-se estreitar. Estreitar para dar mais ventilação, mais... Né? Porque, na verdade, hoje a cidade já tem um segundo paredão. Né? Temos o primeiro, que valia até 1998, e depois disso temos agora essa nova situação que estamos formando o segundo paredão na cidade. É verdade. Agora, além dessa área de construção civil, que outro setor você destacaria que teve uma participação também efetiva? Teve algum que lhe chamou a atenção, Ramiro? A exceção do Porto, que o Porto nós vamos mais para frente. Na verdade, a parte social também foi muito debatida, né? Só que a gente acaba verificando que, na prática, você não vai ter muito avanço nessa linha, porque os empreendimentos estarão todos focados como direi, estarão focados em valores mais significativos para outra camada da população. Uma classe, digamos, classe AB, o foco jamais na classe exatamente. AB. Mas, de qualquer forma, foi um grande trabalho e eu conversava até com o presidente Michael Coutinho, nós estivemos com o Papa na semana passada e ressaltamos o quanto foi importante para nós da associação, para você como vice-presidente também. O debate foi lá, né? Nós fomos à sede durante 2 anos, antes das audiências, o debate foi lá. Isso foi extremamente positivo. Acho que esse é o papel da Associação Comercial, Perfeitamente. A Associação Comercial abriu as suas portas para a Prefeitura e para a comunidade. E realmente conseguimos, né, chegar a termo na elaboração do plano diretor. Não falamos nem de área continental, mas nós estamos terminando o nosso primeiro bloco, mas foi realmente um trabalho que entusiasmou, eu acompanhei à distância, participei algumas vezes, mas foi um trabalho que entusiasmou e para a Associação Comercial foi extremamente positivo e o prefeito reconheceu, nesse encontro que tivemos na semana passada, quando recebemos em Santos o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato, o prefeito Papa reconheceu a importância da participação da Associação Comercial de Santos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, viu como passa rápido? Rapidinho, nem começando. Depois nós vamos entrar em Porto, hein? De Porto ele entende, mas ele vai falar de Porto também, dentro desse foco inicial do plano diretor, porque e essa convivência Porto-Cidade? É uma briga, hein? Ele vai falar em zona de desconforto. Voltaremos.
Voltamos com o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 da NET. E hoje o nosso convidado, o vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Ramiro Marotti, também gerente-geral da Grig Retroporto. Ainda pegando um pouquinho desse novo plano diretor, sem dúvida um dos pontos mais importantes foi essa convivência Porto-Cidade. De que forma isso foi debatido ao longo desses 2 anos, Ramiro? Então, isso já é um problema sério na cidade de Santos. Que por muitos anos a cidade virou as costas para o porto. Na atual administração, isso mudou. Nós tivemos a criação da Secretaria de Portos. Passo importantíssimo, não, Ramiro? Exatamente. Esse foi um dos pontos fortes do papo. Onde realmente houve uma aproximação muito forte entre o município e o porto e trazendo com isso alguns avanços. Só que o estrago já está feito. Avanços quando você fala na relação, né? Na relação, exatamente. Na relação. Que é importante, né? Agora, existem estragos que foram feitos por um planejamento inadequado. O que é um estrago? Desculpa, sua fala é forte nesse momento. O que é um estrago? Eu sei que é um estrago entre aspas, né? Por falta de planejamento. Exatamente. O que eu quero dizer é que hoje, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos aqui na nossa região são os caminhões que transportam os contêineres, sobretudo. E você hoje tem um navio descarregando lá na ponta da praia, no Terminal 37, e esse contêiner é obrigado a percorrer todo o entorno do porto, até se dirigir aqui para o Chico de Paula, a Alemoa, causando um transtorno de tráfego muito forte. Nesse aspecto, a perimetral ajudou um pouco. Ela ajuda, mas não resolve, porque há gargalos em outros pontos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se nós tivéssemos planejado o retroporto de uma forma mais adequada... Lá atrás. Lá atrás. Quando você fala lá atrás, quanto tempo? Uns 30 anos? 20, 40, 30 anos. 20, 30 anos. Esse foi o grande erro, né? Nosso e do Brasil, porque né? O porto era mal visto, né? Apesar de ser a força econômica da nossa cidade, o porto sempre foi mal visto, né? Então, ele sempre era deixado de lado. E se nós tivéssemos a expansão do setor retroportuário nas proximidades do porto, delineando áreas, delimitando, e então nós teríamos situações em que esses caminhões não necessitariam circular pela cidade da forma como hoje, obrigatoriamente, eles o fazem. Nós temos hoje, não vai aqui crítica absolutamente nenhuma, isso é consequência desta falta de planejamento e do próprio crescimento desordenado em alguns momentos da cidade, não agora, nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós temos terminais hoje no centro da área urbana, que tem direito adquirido. Olha, quando eu vim aqui não tinha porto, não tinha cidade. Isso aqui a cidade ela avançou em direção ao porto. Né? E nesse momento teria sido importante se tivesse ali um limite para a cidade chegar, para evitar esse conflito que existe hoje. Eu vou usar um termo que você usou muito nas nossas reuniões. Seria chamada a zona de amortecimento? Exatamente. É isso? Você usou muito isso nas nossas reuniões. Exatamente. O que é essa zona? Essa transição Porto-Cidade seria essa zona? Exatamente. Seria essa zona de amortecimento, seria a transição entre as atividades ligadas ao porto e a cidade em si. Eu ainda sonho que isso possa ser feito. Mas porque há um conflito, o conflito vai continuar, e se a cidade virar as costas para esse conflito, nós vamos ter uma situação perene, né? E não é isso que a gente quer. Ramiro, me permita, eu acho que em termos de consciência, hoje a cidade tem mais consciência da importância do porto, Sim. Não tem? Não só na vida do município, como na vida econômica nacional. Indiscutivelmente. Que não existia lá atrás, era inimigo, hoje não é mais inimigo. Hoje as famílias certamente têm no seu seio alguém que tem alguma atividade relacionada com o porto. Não tem como não, né? Direto ou indiretamente. Exatamente. Então, aí mostra a importância do porto para a cidade, né? Então, o que nós precisamos realmente é resolver essas questões desconformes. Só que para isso é preciso ter coragem. Com que as empresas também precisam ser corajosas, os empresários precisam ser corajosos para estar juntos com o município, para que se tracem linhas de ação no sentido de o que é hoje desconforme passe a ser conforme e você criando
com essa conformidade, uma zona de amortecimento entre o porto, a atividade de porto e retroporto e a cidade. Dentro desse contexto, importante esse seu comentário, o porto, em alguns... Acho que, se eu estiver errado, me corrija, a perimetral foi uma medida arrojada, porque ela mudou até localizações de grandes terminais, não é isso? Sem dúvida. Então, essa foi uma medida arrojada. Essa foi uma medida e essas são as arrojada. medidas, são medidas como essa que você defende, né? Exatamente. Nós precisamos Tem que ser arrojadas nós precisamos de medidas fortes. e grandiosas. Que mostrem ao empresário, né, o quão importante será ele investir naquele negócio, que com os investimentos de longo prazo serão muito importantes para os seus negócios. Em síntese, nessa discussão do plano diretor, desse convívio porto-cidade, mesma coisa que eu lhe fiz anteriormente em relação ao aspecto geral, mas faço agora especificamente em relação ao porto. Avançamos nesse novo plano diretor, nesse aspecto? Ainda não o suficiente. Mas houve um né? avanço. Dá para mas eu penso destacar o que seria esse avanço, por exemplo? Ou seria de uma forma geral? Simplesmente de uma forma geral, e não houve assim uma ação firme para que essas áreas desconformes, que é o grande problema que existe no município, que estão localizadas mais para o lado da Ponta da Praia, para o bairro do Macuco, essas áreas desconformes, a situação não está resolvida. E isso precisa ser resolvido para que esses conflitos acabem. É verdade. Eu acompanho o Porto há alguns anos, até como jornalista, e ultimamente tenho acompanhado como representante da nossa Associação Comercial no próprio CAP, no CONSAT, e, sem dúvida alguma, o Porto avançou, mas precisa avançar muito mais. Nós temos tempo ainda? Temos quanto tempo, Paul? Nós temos aí mais 2 minutinhos, mas tem mais 1 minutinho, então eu vou deixar especificamente o Porto para o último bloco, mas nesse minuto que falta eu vou lhe fazer uma pergunta assim, de bate pronto. E você não vai correr, porque você não é um homem de correr de opiniões. Porto, ou melhor, ponte ou túnel? Túnel. E você acha que essa já está decidido que é túnel? Não. Mas está bem encaminhado para o túnel. Está encaminhado para isso. Eu já o senti mas que vai ser túnel. O túnel é a melhor solução. Ali, Paquetá, por ali seria? Aí tem o aspecto de quem usa a balsa hoje, né? Quando você vai trazer o túnel para essa região do Paquetá, nós vamos ter um problema que todo esse fluxo de veículos passará a percorrer uma distância maior para atingir o túnel e vai trazer um fluxo maior de tráfego para a região do Porto. Né? É verdade. Isso é preocupante. Mas, me permitam a parte, Ramiro, rápido, até porque nós estamos encerrando, a ideia do governo do Estado é manter o serviço de balsa, mesmo após a ponte. Pois realmente é algo que vai ser utilizado, eu acho que numa menor escala. Sem dúvida alguma. Mas é mais também em função da grande comunidade Vicente Carvalho, dos ciclistas, o número de ciclistas que usa o serviço de balsa de lanchas é muito grande. Nós vamos caminhamos já, encerramos esse segundo bloco e vamos para mais um break e voltamos com o nosso terceiro e último bloco com o Ramiro Marotti. Aí sim, nós vamos falar de Porto. Vamos falar muito de Porto. Ele vai dar uma nota para o Porto de Santos. Fique conosco.
Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco, infelizmente. Hoje o nosso convidado, o vice-presidente da Associação Comercial e gerente-geral da Grig Retroporto, Ramiro Marotti. Fala um pouquinho só da Grig. O que faz a Grig dentro desse enorme contexto do Porto de Santos, Ramiro? A Grig, ela atua na área de retroporto, hoje estabelecida em Guarujá, com uma área de 34 mil metros quadrados, onde a atividade principal é a movimentação de mercadorias de exportação. Quando você fala movimentação, só para o telespectador que não lida diariamente com a linguagem portuária, essa movimentação é armazenagem? Sim, na verdade é a descarga de caminhões, né, das mercadorias que vêm fracionadas nos caminhões e são colocadas no interior dos contêineres. Eu sou exportador? Sim, você contrata o meu serviço, deixo lá no seu terminal. Traz a carga e a gente armazena a carga. Acondiciona é o termo exato? É o termo adequado. É o termo adequado, é. No café se fala estufa o contêiner. Estufou, é isso. E a Grig existe há quanto tempo já, amigo? A Grig na área de retroporto existe desde 1976. Porém, ela tem a origem na parte de agenciamento marítimo, e foi fundada em 1930. 1930. Portanto, então, 81 anos de existência. É uma das empresas mais tradicionais, sem dúvida, na área de comércio exterior aqui da nossa região. Tenho muito orgulho em trabalhar lá. Tem planos imediatos de expansão? Sim. Posso revelar aqui em primeira mão? A gente está avaliando o mercado, tem algumas situações muito difíceis para a nossa atividade por causa da sazonalidade das exportações brasileiras. Isso faz com que a gente fique uma boa parte do tempo do ano em baixa, né, nas atividades. E no segundo semestre, geralmente, é onde a exportação das commodities, e aí, sobretudo, o açúcar, faz o movimento crescer de uma forma assustadora, e todas as implicações que isso traz aqui para a nossa região também. Aliás, falando em açúcar, super safra, né? A expectativa é de uma super safra, é isso? A expectativa é essa. Estou certo? Está certo, está certo. E a gente está exportando bastante. Agora, a grande dificuldade, para depois a gente entrar no porto, para terminar o nosso bloco e o nosso programa, a grande dificuldade quando se fala em retroporto, numa expansão, por exemplo, da Grig, é a falta de áreas, né? Essa é a grande dificuldade. Exatamente. Né? Até por sermos uma ilha, né? Sobretudo aqui na margem direita, né? Que a gente chama aqui da ilha. Lá onde a Grig está hoje, no Guarujá, não é tão grave o problema. Mas a Grig já teve a atividade aqui na margem direita, no bairro do Macuco, e justamente pela falta de oportunidade de expansão, nós tivemos que desativar a atividade aqui em Santos e concentrar tudo no Guarujá. Aliás, eu falei no sentido construtivo e de colaborar com a Maria Antonieta, a prefeita Antonieta, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tenho amizade, considero uma grande amiga, a necessidade de Guarujá também ter sua secretaria de porto, né? É verdade. Eu já sugeri isso a ela, Márcio, eu estou estruturando, eu estou pensando, eu sei que... Isso seria bom para o Guarujá, seria, né? Seria muito bom. Da mesma forma que Santos, seria extremamente importante esse estreitamento do poder público em âmbito municipal com as empresas ligadas ao setor retroportuário. Com toda a sua experiência de porto, com tantos gargalos, com tantos problemas, que porto é esse que já se fala, na última reunião do Conselho, o próprio presidente Serra disse, movimentações sendo de 100 milhões de toneladas, que porto é esse que com todos os problemas, a cada mês é um recorde? Explica isso. São os investimentos que as empresas fazem, que acabam dando uma produtividade excelente, né, fazendo com que os números, os recordes, sejam batidos a cada ano que passa. Realmente o porto está sendo fantástico na sua produtividade. Agora, em relação ao porto especificamente, você já falou em gargalos, eu também, alguns gargalos precisam ser resolvidos, ainda enfrenta gargalos sérios. O que você apontaria como prioridade em termos de solução desse chamado gargalo portuário? Os acessos aos portos. Os acessos ao Porto de Santos, sobretudo. Até pelo nosso modal hoje, que 80% é rodoviário. Exatamente. Né? Com erro lá atrás também. Os acessos são extremamente importantes. E não só os acessos onde o governo federal tem a sua obrigação, o governo estadual tem a sua obrigação,
mas também o município tem que participar ativamente nessas discussões, porque sem o município, sem utilizar a área do município, o acesso fica quebrado. Então, é preciso que o município participe ativamente, em conjunto com o governo federal e com o governo estadual, para que os acessos sejam melhorados. Isso aqui, até na margem direita. Nós temos a questão da Lemoa, onde existem congestionamentos monstruosos por falta de áreas de escape. É preciso que os acessos melhorem. Lá em Guarujá a mesma coisa, só a chamada apelidada Rua do Adubo. Nossa, famosíssimo. É onde entra e sai caminhão com destino ao porto. Aquilo é um transtorno. É preciso que os acessos sejam melhorados, embora a perimetral lá na margem esquerda já esteja prevendo isso. Aliás, na última reunião do CONSAD, o presidente nos informou, e nós levei isso para a reunião de diretoria, a última reunião de diretoria nossa da Associação Comercial, já foi assinado o contrato com a Constran. Exatamente. E eu acho que o início de obra agora é questão de dias, né? Exatamente. E nesse aspecto vai ser importante. Você que está na margem esquerda, a perimetral lá é fundamental hoje. Existe essa primeira parte, ela não vai contemplar o viaduto que liga a rodovia Dom Domênico Rangoni à própria perimetral, que vai inclusive utilizar a área do município, a malha urbana do município. Mas no segundo passo, que é o PAC 2, realmente, então, esse viaduto vai fazer essa ligação direta sem causar transtornos para o município. Eu sei de sua paixão pelo Porto, e o Porto é apaixonante e é fascinante. Que nota você dá para esse Porto de Santos? Eu sempre darei 10. 10, mas aí falou o coração, né? Claro. Apesar dos gargalos, apesar dos problemas, você dá nota 10, né? Realmente, o Porto é o pulmão, é o coração, é o cérebro da nossa região. É verdade. E hoje, felizmente, como dissemos há pouco, já vem o sinal do break aí que encerrou o programa. A gente sempre avança um pouco, mais 30 segundos, mas hoje, felizmente, como você disse e concordou há pouco, eu concordei também, hoje já há uma consciência, felizmente, da importância do Porto para o município, para o Estado e principalmente para o país. Sem dúvida. Ramiro Manotti, muito obrigado, foi uma alegria. Olha, eu estou convidando o Ramiro, ele não vinha em função das muitas atividades, a margem esquerda é sempre mais difícil, Guarujá, Santos, vai estar sempre conosco na Associação Comercial. Eu vinha perseguindo faz tempo, mas consegui. Muito obrigado pela entrevista, acho que foi uma conversa muito agradável. Eu que agradeço, Márcio, e permaneço à disposição do amigo para outras oportunidades. Grave isso, hein? Prometeu que volte e vai voltar se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Seja feliz. Grande abraço.